Bom dia, vamos iniciar a leitura sobre o céu do dia. Hoje é 4 de dezembro, é quarta, é um dia regido por Mercúrio. E no céu, o Mercúrio está fazendo esse movimento de retrogradação, de retomada, de revisão. O Mercúrio é o nosso Deus mensageiro, ele vai falar sobre a nossa mente, ele vai falar sobre estudos, conversas, contratos, ele fala sobre tecnologias. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, a gente pode ter alguns entraves, alguma necessidade de ajustes sobre essas questões. E hoje, já acabou de ter um aspecto, 7/16, o Mercúrio retrógrado, ele fez uma oposição com Júpiter retrógrado. Então, a oposição, ela sempre é um aspecto de tensão, é um aspecto de meio de cabo de guerra, né? Como se você estivesse enfrentando mesmo algum desafio, só que Sagitário é regido por Júpiter e Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, de alguma forma, alivia esse aspecto, né? Como se um estivesse na casa do outro e conseguisse até conversar, ter uma troca. Só que tanto Sagitário quanto Gêmeos, eles são da modalidade mutável, né? Mercúrio vai falar então sobre a mente, o Júpiter vai falar sobre a nossa expansão. Então, tanto o nosso mental quanto a nossa vontade de crescimento, de desenvolvimento, ela está muito mutável. Ela está pulando ali de aba em aba, de interesse em interesse. E esses dois astros ainda estando retrógrados, né? Júpiter também está retrógrado. É como se assim, eu quero estudar mais coisa, eu quero aprender, desenvolver mais, mas ainda tem muita coisa do passado que eu tenho que organizar, tem muitos detalhes que eu ainda tenho que ajustar. Às vezes, né, cursos, livros, estudos do passado ainda precisam ser terminados, ainda precisam ser revistos, né? Ainda tem coisas ali que se perderam no caminho. Então, esse lado benéfico dos planetas de retrogradação é que quando dá essa ré, né, quando olha para trás, você pode retomar algo que foi perdido, né? Então, eu gostava de estudar tal coisa, eu parei de estudar algo e agora voltar. Então, tem esse aspecto legal, mas às vezes a gente pode estar muito ainda olhando para o passado e tem essa dificuldade, então, de olhar para frente, né, olhar para o futuro, tá? Pode trazer, então, um pouco de insatisfação, um pouco de exagero, né? Principalmente ali na mente, nas ideias, né? Nessa troca, de informações. E aí, hoje o dia tá cheio de aspecto, então tende a ser um dia bem movimentado, né? Talvez a gente não dê conta de tudo. Até por isso, ontem a gente teve um aspecto só no céu, então aquele aspecto com Saturno, que trouxe uma lentidão, que trouxe uma reflexão, uma introspecção. E hoje é o Sol que vai fazer um aspecto com Saturno. Então, o Sol que representa autoridade, representa visibilidade, representa consciência, ele tá no signo de Sagitário, então a gente tá mirando essa expansão, tá mirando um desenvolvimento, um crescimento, além, né, da onde nós estamos. E faz essa quadratura que é um aspecto de tensão, de insatisfação com Saturno em Peixes. Saturno, ele vai representar o tempo, né? As nossas responsabilidades, os nossos compromissos, a nossa necessidade de estruturar a longo prazo. Ontem eu falei do fato dele estar em Peixes, muitas vezes essa questão de compreensão dos nossos limites emocionais, essa necessidade ali de dar uma barrada nessas águas, né? Pensando essas águas piscianas muitas vezes vão falar de fuga da realidade, né? De dispersar esse campo das emoções, então deixar essas emoções perdidas. Ontem e hoje também eu estava lendo sobre dopamina, né? Então, quanto muitas vezes a gente dispersa ali no computador, nas redes sociais, nos jogos, e às vezes o Saturno ele chega para dar essa ajustada, né? Para dar essa cobrada, para dar essa responsabilidade ali, para ver como a gente está lidando com todos os temas da nossa vida, né? No caso, o Sol vai falar muito essa questão de visibilidade, de expansão, por estar no signo de Sagitário, tá? Então, é como se você tivesse ali um plano de viagem, aí chega Saturno em Peixes e dá uma bloqueada, dá uma restringida, fala, será que você tem orçamento para isso? Será que você realmente consegue fazer isso? Você tem disciplina para fazer isso, sabe? Então, o Saturno ali é aquela visão, assim, mais da sabedoria, né? Que pode dar uma necessidade assim eu preciso de raiz para conseguir me expandir. Não adianta só eu ir
tendo várias experiências, tendo vários cursos, tendo vários conhecimentos, se nada disso virou um comportamento, se nada disso foi estruturado na minha vida, tá? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, né? Então, o Sol, ele foca muito nessa expansão, o Saturno, ele foca ele traz essa necessidade ali de segurança, de estrutura, né? De pensar a longo prazo. Então, às vezes, pode até falar sobre algum atraso, né? Em algum projeto, em alguma ideia, em alguma coisa que você está focando. E o quanto é importante essa compreensão dos limites, né? Então, esse aspecto, ele pode dar uma secada, assim, uma frieza, sabe? Uma esfriada até 13, 18, que é a hora que vai ser esse aspecto exato. Então, esse aspecto, ele vai sendo carregado até esse horário, né? A gente fala que está em aplicação, né? Está sendo aplicado. Então, a gente já pode ter sentido isso desde ontem, na verdade, né? Porque já estava aplicando ali. Então, é entender muito os seus limites, mas é difícil, né? Quadratura nunca é um aspecto gostoso, é tipo, preciso fazer algo sobre isso, às vezes gera estresse, gera irritação, tá? Então, cuidado com isso pra não ter essas atitudes impulsivas, né? Às vezes ou largar tudo, ou às vezes exagerar, tá? Porque às vezes é muita coisa quando tem esses aspectos com planetas grandes assim, né, como Júpiter, Saturno. Às vezes a gente está lidando com coisas muito maiores do que nós, sabe? Coisas que dizem respeito à sociedade, ao coletivo. E aí a Lua, ela segue no signo de Capricórnio, então ela tá nesse movimento assim, o que eu preciso inovar, o que eu preciso começar, o que eu preciso fazer. E 15 e 24, ela vai fazer um aspecto com Urano em Touro, que ele traz muito esse impulso de mudança, de liberdade, de quebra de padrões de comportamento. Então, pensar, né, Urano tá em Touro, às vezes utilizar as tecnologias ao seu favor para trazer mais conforto, né, para trazer mais experiências assim de liberdade também, né, para não ficar tão rígida. Capricórnio muitas vezes traz muito essa rigidez. Então, Urano em Touro, ele pode trazer situações inesperadas, ele pode trazer insights de outras coisas que você pode fazer para trazer mais essa paz, essa tranquilidade, né? Mudanças em tudo que diz respeito a questões materiais, porque Capricórnio e Touro são signos de terra, então tem muito essa relação com questões práticas da vida. E 15h52, a Vênus, a deusa do amor, que está em Capricórnio, está nos últimos dias em Capricórnio, né? No sábado ela já vai para Aquário. Ela vai fazer um sextil com Netuno em Peixes, né? E a Vênus falando então sobre amor, prazer, Netuno, ele vai falar sobre essa transcendência que vem através da espiritualidade, que vem através das artes, que vem através da meditação. Então pode ser um bom momento ali para essa conexão com algo além, com um sentimento mais elevado, sabe? Até para purificar às vezes algumas questões de relacionamento, de amor próprio, né? Então tem ali um aspecto de dissolução do ego, tá? E aí, 29, né? 8 e 9 da noite, a Lua que vai fazer esse sextil com Netuno em Peixes, né? A Lua simbolizando o nosso corpo, então pode ser um momento ali pra gente se entregar para essas águas. Meditação, né? Alguma arte, às vezes alguma coisa que nos cura, alguma prática emocional, até pra soltar um pouco esses pesos do dia, essas tensões, essa rigidez, que Capricórnio muitas vezes ele acaba tendo esse impulso assim de controlar por conta do medo, da culpa, das inseguranças. Então, às vezes, esse aspecto o sextil ele é sempre um aspecto mais leve, é como se tivesse uma oportunidade, mas a gente tem que ir atrás. No sentido, eu sei que tem uma meditação que me relaxa, mas eu tenho que ir lá por ela, entende? Então, tem uma necessidade de você se movimentar. Às vezes é um aspecto tão leve, alguma coisa que já tá ali, né? Um livro que tá ali, só que às vezes você tem tanto acesso e não utiliza isso, tá? E aí o último aspecto do dia, 8h34, a Lua em Capricórnio, ela vai fazer uma conjunção, né? Ela se junta, ela se mistura com a Vênus também em Capricórnio. Então a Lua, ela sempre tem essa qualidade receptiva, ela, principalmente, né, no aspecto de conjunção, ela recebe toda essa característica do planeta, do astro. Lembrando que a Vênus é amor, é desejo, são as relações, a estética, os nossos valores, fala até sobre questões de justiça, né, no sentido dos nossos valores mesmo, e tá em Capricórnio, que tá
vontade de pensar a longo prazo, pensar em questões duradouras, pensar em questões que te sustentem materialmente, fisicamente. Então Capricórnio tem muito essa busca de uma segurança emocional, e essa conjunção com a Vênus, então pode ser legal para estar com pessoas que você ama, né? Para encontros, né? Seja com amigos, seja com relacionamentos afetivos. É um bom momento também para você se nutrir ali das coisas que você ama, né? Que você acha bonito, que você gosta. Pode ser uma questão ali também, a Vênus, como eu mencionei, ela fala sobre estética, né? Sobre valores, então você também se nutrindo disso. É você cultivar, é você buscar o que realmente te estrutura, o que realmente te traz essa sensação de segurança. Então, um bom momento ali para trazer esse cuidado também para si mesma, para suas emoções, para pensar ali adiante, não só pensar nesse prazer momentâneo. A Vênus em Capricórnio, ela tá pensando ali em algo que vai te dar prazer a longo prazo, né? Então é uma academia, é um projeto ali de alimentação, de nutrição, é algo no trabalho, é algo para ser colhido a longo prazo, tá? Então tem bastante coisas no dia, talvez a gente nem consiga refletir, né? Pensar sobre todas essas movimentações, mas elas vão também sendo digeridas ao longo dos dias. A gente tá para retrogradar Marte, então, e Mercúrio e Júpiter estão em retrogradação, então muitas coisas sendo revistas, então pode ter um acúmulo ali de informações, de estímulos. Eu diria para ter essa calma ali do Capricórnio, né, da Cabra. A Cabra, ela tem esse movimento de subir a montanha, essa busca ali, né, de subir, de chegar no topo, mas ela vai muito no seu ritmo, né? Ela vai aos poucos, não tem toda essa pressa de Áries, que é esse primeiro signo, né, o signo da agilidade, mas vai indo aos poucos, sabendo que cada dia tá fazendo um pouquinho, tá? Então tem muito essa qualidade também de entender o seu tempo, entender os seus limites, entender que tudo tem tempo. Na matéria, eu sempre falo para as pessoas, a gente pensando nos signos de terra, mas também em Saturno, que vai falar muito sobre essas questões, você planta algo no dia, você não vai colher no mesmo dia. Tanto que ontem eu até falei, para trazer essa percepção de Saturno, é se conectar com plantas, né, com a natureza, com as raízes, que daí você vê, a gente percebe. Então, e a gente é um pedaço de terra também. Então, se eu começo um hábito hoje, é daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses que isso vai virar algo automático, que eu não vou ter um esforço cognitivo para fazer isso. E vão ter desafios no caminho, vão ter dias que eu não vou conseguir fazer. Então também eu vejo esses aspectos com Netuno em Peixes, também pode trazer essa autocompaixão, pela nossa natureza humana mesmo, tá? Então é isso, depois me contem como foi o dia de vocês, se foi muito movimentado. Nos stories eu deixei as leituras disponíveis tanto de tarô quanto de astrologia. No canal do YouTube e do Spotify tem um vídeo, né, e também no Spotify na versão áudio, sobre a alunação em Sagitário, que vai até o dia 30. Então se vocês quiserem se aprofundar, entender um pouco mais para todos os signos também, está por lá, tá bem? Então é isso, bom dia, gente!